Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, o nosso BaviCast. No episódio de hoje, iremos falar sobre a história do Esporte Clube Bahia. Primeiro, contextualizando, se vocês não observarem muito bem a proposta do canal, ele foi realizado como cumprimento de uma avaliação da matéria Estágio Supervisionado número 4 da Universidade do Estado da Bahia, sobre a orientação do professor Moisés Sampaio, que é o nosso professor de estágio, e nós iremos realizar um trabalho focado em futebol baiano e a transição dos primeiros times até o clássico Bavi, que é o confronto entre Bahia e Vitória, e como isso influenciou diretamente na popularização na sociedade baiana e os seus impactos. Bom, falando sobre o Esporte Clube Bahia, ele é um clube esportivo brasileiro da cidade de Salvador, obviamente, da capital da Bahia, que é a capital da Bahia. É um time que é conhecido simplesmente como Bahia, além do seu nome completo Esporte Clube Bahia, e também pela sigla das três palavras Esporte Clube Bahia, SB. Ele também possui alguns apelidos como Bahia, que é mais com um sotaque soteropolitano, né? Um Bahia, não Bahia. Também o Tricolor de Aço, ou o maior do Nordeste, por ser o time que detém muitas conquistas. O Esquadrão de Aço, que posteriormente também vai ser explicado. Tricolor Baiano, ou a Turma Tricolor, que é como é denominada a sua torcida, ou apenas como tricolor também. O Bahia, ele foi um time fundado em 1º de janeiro de 1931 e este time, este clube, ele foi fundado a partir de ex-jogadores do Clube Baiano de Tênis, que já era um time ali que existia na cidade de Salvador. E esses ex-jogadores, quando o seu time foi extinto, eles se reuniram e resolveram que teria que criar um novo time. Além de três jogadores do Clube Baiano de Tênis, quatro jogadores do Clube Baiano de Tênis, na verdade, que são eles Carlos Koch, Eugênio Walter, Fernando Tude e Júlio Almeida, e também um jogador da Associação Atlética da Bahia, que também era um time que existia, o Valdemar de Azevedo. E estes cinco indivíduos, pelo fato do seu time que jogavam terem deixado de existir, eles resolveram que iriam fundar este time que hoje conhecemos como Bahia. Eh, Bom, após uma reunião entre estes cinco jogadores, ou ex-jogadores, eles resolveram definir o estatuto e o seu primeiro diretor. E foi assim que, em dezembro de 1930, foi aprovado esse novo estatuto e sendo eleito o primeiro presidente do Bahia, o jovem médico Valdemar Costa, que fazia parte da Associação Atlética da Bahia. E tendo o seu primeiro estatuto publicado no Diário Oficial da União, no dia 16 de janeiro de 1931. Em 20 de janeiro, o Bahia ele se filiou à Federação Baiana de Esportes Terrestres, que hoje é conhecida como a Federação Baiana de Futebol, que se perpetua até hoje como a principal federação do estado da Bahia, que organiza o Campeonato Baiano. Os treinamentos do Bahia, eles eram realizados no campo da ABB, na Quinta da Barra, e no dia 1º de março de 1931 foi realizado o primeiro jogo oficial do Bahia, pelo torneio início, contra o tradicionalíssimo time de Salvador, o Ipiranga. A partida resultou com um triunfo da equipe do Bahia por 2-0 contra o Ipiranga, com gols de Baima e Guarani. E este foi a primeira edição do Clássico das Multidões. No mesmo dia, o Bahia ganhou o seu primeiro troféu, o de campeão do torneio início de 1931. E em 22 de março, o Bahia se sagraria o seu primeiro título de campeão baiano, vencendo por 3-0. E nesta primeira edição, tornou-se campeão baiano invicto, ou seja, o Bahia ele foi campeão no seu ano de fundação e também ele foi campeão baiano invicto, vencendo o jogo por 3-0.
Ainda neste ano, o Bahia ele fez o seu primeiro jogo intermunicipal contra um time de fora de Salvador. Como ele só tinha jogado ainda contra o Ipiranga, que era de Salvador, ele realizou o seu primeiro jogo intermunicipal contra o Vitória de Ilhéus, não o Vitória da Bahia, o Vitória que conhecemos, o Vitória de Ilhéus. E o resultado da partida foi 5-4 para o Bahia. É, E também neste mesmo ano foi realizado o primeiro jogo interestadual do Bahia contra um time de fora do território baiano. E este jogo foi realizado contra a equipe do Sergipe, da cidade de Aracaju, em Sergipe, obviamente. E o resultado da partida foi 2-0. É, Também o seu primeiro jogo internacional foi realizado neste mesmo ano contra o Sul de América do Uruguai, que fazia uma excursão pelo Brasil. E infelizmente eu não tenho aqui dados sobre o placar da partida. E também o primeiro clássico do Pote, que é um tema muito legal e que acho que vale um episódio sobre o clássico do Pote, que era o duelo contra o Botafogo da Bahia, que terminou em 2-2. Assim, a década de 1930 marcou um início arrasador do Bahia, sendo campeão no seu primeiro ano, campeão invicto, já levantando título, ganhando clássico. Era algo assim que mostrava que o Bahia seria um time avassalador, seria um time que daria muito orgulho para os seus torcedores e dirigentes. Porém, como nem tudo são flores, o time ele acabou enfrentando uma crise que perpetuou do ano de 1932 até o ano de 1937. Porém, mesmo nessas crises, o Bahia ele conseguiu vencer o seu primeiro Bavi, que foi a primeira edição do Bavi, que é algo que vamos onde queríamos chegar até o momento. O Bahia ele venceu a primeira edição do Bavi, foi o primeiro Bavi da história no dia 18 de setembro de 1932. E também realizou seu primeiro Clássico das Cores, que é contra o nosso tradicionalíssimo Galícia, que foi também um dos primeiros times de Salvador. E o Bahia ele empatou este jogo contra o seu rival Galícia. Também no mesmo ano de 1932, o Bahia inaugurou a sua primeira sede no bairro de Brotas e também teve o seu primeiro jogador convocado para a seleção brasileira de futebol masculino, o meia-esquerda Armandinho. Também o Bahia venceu 5 edições do Campeonato Baiano na década de 1930, sendo eles o de 1931 de forma invicta, o de 1933 também de forma invicta, 34, 36, 38 e 40, sendo assim, na verdade, 6 títulos, considerando que o ano 40 também faz parte da década de 30. Se a década de 1940 já iniciou, na verdade, finalizou a de 30, mas como confunde um pouco essa numeração, podemos dizer que a década de 40 iniciou com o título e também o Bahia teve o seu primeiro trio de estrangeiros, que é conhecido até hoje como o maior trio de estrangeiros do Bahia e é com dois argentinos, que era Papetti e Bianchi, e o italiano Avalli. Mas, novamente, como nem tudo são flores na história do Esporte Clube Bahia, mesmo tendo começado a década de 40 já ganhando título e com um trio avassalador de estrangeiros, o Bahia viu o Galícia ser tricampeão estadual, o que fez com que o time ficasse 3 anos seguidos sem ganhar títulos. E nisso, a falta de títulos culminou em uma enorme dívida e uma crise no time. E mesmo com injeção de dinheiro do presidente e também do torcedor fanático Carlos Wildberg, o Bahia acabou sendo despejado da sua primeira sede, no bairro de Brotas, e precisou se instalar em uma nova sede no bairro do Canela. E no ano de 1949, o time precisou novamente mudar de sede, onde foi parar no bairro da Barra. Nesta década também se destacou a composição do hino do Bahia que conhecemos até hoje. O grande hino que representa a história do Bahia, ele foi realizado também na década de 40 pelo compositor Adroaldo Ribeiro Costa. É considerado pelo historiador Cid Teixeira a mais popular da história do estado, ao lado do hino do Senhor do Bonfim. Algumas divergências com a Federação Baiana de Desportos Terrestres, que hoje é a Federação Baiana de Futebol, hino esse que foi realizado no ano de 1944.
Em 1946, finalmente o Bahia ele volta a conquistar títulos novamente, sendo campeão do Campeonato Baiano. E também no mesmo ano foi a primeira vez onde a expressão Esquadrão de Aço, em uma manchete no jornal à tarde, pelo jornalista Aristóteles Góes, foi usado pela primeira vez. Com isso, um apelido que até hoje perpetua na história do Bahia e sendo um apelido muito conhecido e muito comum usado pelos seus torcedores fanáticos. Em 1947, aconteceria a primeira final em um clássico Bavi no Campeonato Baiano. E o Bahia entrava em campo precisando apenas de um empate, mas conseguiu vencer ainda a partida por 3-1, se sagrando campeão baiano e conquistando o seu nono título em 17 edições. Além disso, o Bahia ainda conseguiu ganhar a edição de 48, 49 e 50, sagrando-se assim o primeiro tetracampeão da história do Campeonato Baiano. Agora iremos falar sobre a grandiosa década de 50 na história do Bahia. O ano de 1950, apesar de várias crises que continuavam a existir no time, diferente de outras épocas, elas não prejudicaram o desempenho em campo. E na fase classificatórias do Baianão, o Bahia perdeu apenas dois jogos de 12 partidas e terminou em primeiro lugar. E, novamente, jogando contra o Vitória na decisão, venceu o primeiro jogo de 2-1 e, porém, no segundo acabou levando uma virada espetacular e perdeu a partida de volta por 4-3. Como na época não existia os placares agregados, precisou ser realizado um jogo desempate, que ele ocorreu no dia 12 de novembro, em que o Tricolor venceu por 3-1, com a estrela de Zé Hugo, que 5 anos depois ainda voltou a marcar dois gols na decisão contra o Vitória. Também na década de 50, no ano de 1951, foi fundado a Arena Fonte Nova, ou Estádio da Fonte Nova na época, que até hoje é usado para realizar os jogos de futebol do time e é um marco muito grande na história do Esporte Clube Bahia, por ser o principal estádio usado pelo time e que, além disso, protagonizou várias conquistas de título do Esporte Clube Bahia. E agora iremos falar sobre o mágico, o incrível, o fantástico ano de 1959, um dos anos mais importantes da história do Bahia. Simplesmente o ano da conquista da Taça Brasil de 1959, o primeiro campeão brasileiro do Brasil. O torneio, realizado pela Confederação Brasileira de Desportos, contava com vários grupos divididos com os principais times de diversas regiões do país: Nordeste, Sul, Sudeste e Norte. E o Bahia, sendo um dos times representantes por ter vencido o Campeonato Baiano do ano anterior, representando o seu estado da Bahia no campeonato. O campeonato ele foi criado com o objetivo de ter um representante brasileiro na Taça Libertadores da América, que reuniria os principais campeões de cada país da América do Sul. E isso fez com que fosse realizado esse torneio. O Bahia começou avassalador no seu primeiro jogo contra o CSA. O Bahia goleou o CSA por 5-0 e no segundo jogo vencendo novamente, dessa vez por 2-0, e avançou sem necessidade de existir um jogo de desempate. Com isso, o Ceará, que havia vencido o seu jogo contra o ABC, foi o grande adversário do Bahia. E após dois empates em 0-0 e 2-2, o Bahia venceu o terceiro jogo de desempate por 2-1 e passou para a próxima fase. Em outro grupo, o Sport, que se sagrou campeão do Grupo Norte, enfrentaria em um confronto o Bahia. E após dois jogos e uma vitória para cada lado, sendo uma delas uma vitória do Sport de 6-0, mas como não existia o placar agregado naquela época, foi realizado o terceiro jogo, onde foi vencido pelo Bahia, que avançou para as fases finais. Nos confrontos das semifinais, o Bahia enfrentou o Vasco da Gama, do Rio de Janeiro, que à época era a capital atual do Brasil, e após perder o primeiro jogo de 2-1, venceu o segundo jogo de 1-0, sendo assim necessário realizar o jogo desempate, e o Bahia novamente venceu o jogo de 1-0 e desta forma se classificando para a final.
E na final, o Bahia enfrentaria nada mais, nada menos do que o Santos de Pelé. O Bahia não era favorito em hipótese alguma contra o melhor time do Brasil na época. Pelé, que vinha seguinte do ano passado, aos 59, em 58, sagrando-se campeão do mundo pela seleção brasileira com apenas 17 anos e sendo um dos artilheiros do campeonato. Era favorito infinitamente muito superior ao Sport Clube Bahia, e todo mundo já dava o Santos como campeão facilmente, porque tinha simplesmente o astro, o rei do futebol, em sua equipe. Porém, o Bahia não tomou conhecimento. Primeiro jogo na Vila Belmiro, 10 de dezembro de 1959, 3-2 para o Bahia, chocando toda uma população brasileira, animando toda uma população baiana que acreditava no seu time, e o Bahia simplesmente conseguiu bater o Santos de Pelé dentro da Vila Belmiro, pelo placar de 3-2. Com isso, o Bahia precisava apenas de um simples empate na Fonte Nova, em Salvador, com seu torcedor, todo mundo preparado para fazer a festa. Porém, Fonte Nova, dia 30 de dezembro, o Santos ganhou o Bahia por 2-0. E isso levou a famosa terceiro jogo, jogo de desempate, pelo fato de não existir o placar agregado à época. E no terceiro jogo, aí teria que ser marcado no lugar mais especial a decisão do primeiro campeonato baiano, do primeiro campeonato brasileiro da história. Rio de Janeiro, Maracanã, capital federal, o monumento do futebol, o Coliseu do futebol, como conhecemos no Maracanã. O Pelé, que estava habilitado para a partida, sentiu uma lesão na coxa e o Bahia não tomou conhecimento do Santos sem o seu principal astro. 3-1 no primeiro campeonato brasileiro da história. Bahia se sagrou primeiro campeão brasileiro e, consequentemente, o primeiro representante na Libertadores da América. Porém, a disputa da Libertadores da América de 1960 não foi muito boa para o tricolor, que chegou no campeonato e perdeu seu primeiro jogo por 3-0 contra o São Lourenço da Argentina, com uma apresentação impecável de José Sanfilippo, que seguidamente seria um dos ídolos do Bahia. O Bahia, após ver a atuação incrível do Sanfilippo, acabou vendo uma oportunidade para contratar o jogador, porém só 8 anos depois. E ele também se sagrou como um dos maiores ídolos do time. O Bahia ainda conseguiu vencer o segundo jogo por 3-2, mas no Campeonato da Libertadores da América já existia o placar agregado, então finalizou com 5-3 no agregado para o São Lourenço e o Bahia acabou sendo eliminado da Libertadores da América. Posteriormente, o Bahia ainda conseguiu chegar novamente na final da Taça Brasil por duas ocasiões, 1961 e 1963. Porém, dessa vez pegou de novamente o Santos nas duas edições, com muita raiva do Bahia, que desbancou o time do Pelé em 1959. Aí o Santos não tomou conhecimento. Ganhou do Bahia duas vezes, dois títulos contra o Bahia, e ficou de fora também das edições de 64, 65, 66 e 67 por não ter conquistado os títulos estaduais, o que era um requisito para disputar a Taça Brasil no ano. O Bahia só foi voltar a disputar novamente a Taça Brasil em 1968 por ter ganhado a edição do Campeonato Baiano de 1967. Chegando à década de 70, também uma década mágica na história do Esporte Clube Bahia, uma glória. Começou a montar elencos cada vez mais disputados, cada vez mais competentes, com jogadores incríveis, como o próprio Sanfilippo fazia parte, Baiaco, que é um dos maiores artilheiros da história do time, além de Sapatão, Rebouças, Eliseu Godoy, Beijoca, Douglas, Fito, Fogazi, Gilson Gênio e vários outros nomes incríveis que fizeram parte da história brilhante do Bahia. E foi na mágica década de 1970 que o Bahia conquistou o heptacampeonato seguido do Campeonato Baiano nos anos de 1977, 74, 1973, 74, 75, 76, 77, 78 e 79, sendo assim 7 edições seguidas. Primeiro e único heptacampeão baiano da história. Além disso,
venceu o Vitória por 3 vezes seguidas, sendo a última vez em 1979, onde o Vitória tinha vantagem por ter tido a melhor campanha, conseguiu a garantia do jogo de desempate, podendo empatar o jogo, e mesmo assim o Bahia, com o chute de Tito Neves, um dos ídolos da história do clube, o goleiro Gelson do Vitória acabou falhando, e é uma falha que até hoje torcedores que estavam presentes na época lembram. E aí, com 1-0, o Bahia se sagrou-se heptacampeão. Nesta incrível conquista de 7 campeonatos seguidos, estavam presentes Baiaco, Douglas, Vitor Romero e Sapatão, que juntos são verdadeiros heptacampeões desta grande conquista e fizeram parte de cada um dos 7 títulos. Nesta campanha histórica, o tricolor ainda fez o total de 228 jogos, dos quais venceu 142, empatou 75 e perdeu apenas 11 partidas, marcando 419 gols e sofrendo apenas 102, uma marca surreal, uma média absurda, incrível. E o jogador Douglas, que fazia parte desse quinteto incrível, foi o grande artilheiro desta campanha, marcando incríveis 90 gols. Surreal. Chegamos à década de 80. Outra década mágica na história do Esporte Clube Bahia. Certamente uma das décadas também mais vitoriosas foi na década de 80 que o Bahia conquistou seu segundo título brasileiro, aquela que ostenta a sua segunda estrela no seu escudo, no seu peito. No ano de 1988, o Bahia, depois de ter chegado na quinta colocação no ano de 1986, além de já ter terminado entre os 8 melhores por 10 oportunidades, o Bahia ainda foi semifinalista do Torneio dos Campeões de 1982, que era um torneio promovido pela CBF e que reunia os maiores clubes do Brasil na época. E aí, no campeonato de 1978, o Bahia resolveu fazer uma brincadeira e novamente se sagrar como o time campeão do Brasil, se tornando ali o representante brasileiro campeão da época. E o Bahia venceu nada mais nada menos na final do campeonato o Internacional de Porto Alegre, que tinha no seu arco ali, na sua defesa, o grande goleiro Tafarel da seleção. E o Bahia naquele ano, ele era comandado pelo técnico Evaristo de Macedo, um grandiosíssimo técnico também para os times como Flamengo, Barcelona, Real Madrid, é ídolo dos dois times. Ele até brinca, fala, eu sou o único cara que é ídolo do Barcelona e do Real Madrid. E o Bahia tinha ali craques como Ronaldo, João Marcelo, Charles, Zé Carlos e o grandiosíssimo Bobô, o maior ídolo da história do clube. Até hoje, muita gente considera o Bobô como o maior ídolo e também é citado na música do Caetano Veloso, que não ama a elegância sutil de Bobô, todo mundo conhece essa parte. E o Bahia derrotou o Internacional na final, ganhando o primeiro jogo por 2-1 na Fonte Nova e o segundo jogo segurando um 0-0 com o Beira-Rio lotado. Até fizeram um trabalho ali para tentar ganhar do Bahia, ficou até difícil de acessar o estádio no dia, mas o Bahia conseguiu, com suas próprias forças, derrotar o Internacional na edição de 1988 e garantiu uma vaga na Libertadores da América, obtendo a marca do melhor time nordestino na Libertadores, chegando às quartas de final. E é o único time da região do Nordeste a conseguir este feito. Após conquistar tanto 59 quanto 88, o Bahia ele não conseguiu manter eh, esta era vitoriosa e acabou amargando na década de 2000. Chegamos à triste, à horrível década de 2000 da história do Bahia, que o Bahia simplesmente amargou a sua pior década. Pior década com crise financeira, crise na diretoria. Arrisco dizer que o Bahia chegou a perto da falência na década de 2000 porque foi realmente uma época de terror, de dor, de sofrimento. E ali mesmo o Bahia ganhando as edições da Copa do Nordeste de 2001 e 2002, o Bahia amargou o ano de 2003, um ano que manchou a história do clube ali. O Bahia foi o primeiro time a ser rebaixado na lanterna, nos pontos corridos. Isso, o campeonato tendo 24 times. E na edição de 2003, o Bahia foi rebaixado para a Série B
e seguidamente rebaixado para a Série C, jogando aí a Série C do ano de. Na verdade, o Bahia foi rebaixado para a Série B, continuou na Série B em 2004, foi rebaixado para a Série C em 2005, não subiu em 2006 e jogou novamente em 2007, só retornando para a Série B no ano de 2008. E aí, conseguindo voltar novamente para a Série A no ano de 2011, ficando aí amargos 7 anos longe da primeira divisão, um time que foi campeão duas vezes e infelizmente amargou aí estes anos de sofrimento. Como citado anteriormente, o Bahia rebaixado em 2005, juntamente com seu rival Vitória, que também caiu para a Série C em 2005. E amargou ali, viu o seu rival subir em 2006 e o Bahia ficar preso na Série C, não conseguindo subir e tendo que tentar no próximo ano. O Bahia que tinha ali na sua dirigência o Marcelo Guimarães, que não estava no clube de forma democrática e muitos torcedores tentavam arrancar o Marcelo Guimarães da diretoria e não conseguiam. E muito destes anos horríveis que o Bahia viveu se dava pela péssima diretoria, pela péssima administração do Marcelo Guimarães. Na mesma década de 2000, o Bahia ainda amargou 10 anos sem vencer nenhum título, vendo o seu rival Vitória conquistar 8 dos 10 disputados, perdendo apenas dois para a Bahia de Feira e Colo-Colo de Ilhéus. Mas, durante esses 10 anos, de 2002 até 2012, o Bahia não conquistou nenhum título de Campeonato Baiano, nem qualquer outro título avulso ao Campeonato Baiano. Após subir no ano de 2007 para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Bahia ainda amargou os anos de 2008, 2009 e 2010 sem conseguir subir para a Série A. Mas, na verdade, os anos de 2008, 2009 e conseguindo o acesso apenas no ano de 2010 para a elite do Campeonato Baiano, do Campeonato Brasileiro. E aí vem o ano de 2012, o ano do alívio, o ano que o Bahia finalmente conseguiria conquistar, depois de 10 anos sem títulos, o Campeonato Baiano contra o seu maior rival Vitória. E ainda conseguindo chegar às quartas de final da Copa do Brasil, o segundo campeonato mais importante do âmbito nacional. E aí vem o amargo ano de 2013 na história do Sport Clube Bahia, o ano da sua pior campanha na história do Campeonato Baiano, onde o Bahia acabou tomando 5-1 na inauguração da Fonte Nova, que havia sido demolida para a construção da Copa de 2014, e o Bahia tomou 5-1 do seu maior rival. E na final do Campeonato Baiano ainda amargou 7-3 contra novamente o seu maior rival, uma mancha na história do clube, mas que muitos torcedores hoje consideram ali uma libertação, porque após o Bahia ter tomado essas duas goleadas, o time finalmente conseguiu derrubar Marcelo Guimarães Filho da diretoria e assim se livrando da famosa ditadura, entre aspas, da dirigência do Bahia e entrando no ano da democratização, onde a torcida agora conseguiria votar em quem seria o seu presidente, em quem seria a sua diretoria. Então, é um marco que manchou a história por ser duas goleadas humilhantes, mas que muitos hoje consideram como livramento, que se o Bahia não tivesse tomado aquelas goleadas, não conseguiria sair da gestão do Marcelo Guimarães, consequentemente não seria o clube que é hoje. Então agora iremos falar sobre este período de democratização que aconteceu no Esporte Clube Bahia e foi um período, uma época que marcou bastante todos os torcedores, tanto do início até os dias de hoje. Bom, mesmo após o título nacional de 1988, muitas pessoas já evidenciavam que era necessário uma mudança no estatuto do Esporte Clube Bahia. Porque mesmo após ter sido campeão do título brasileiro, sagrando-se assim como um bicampeão brasileiro, em 1989 o Bahia acabou não sendo campeão do Campeonato Baiano e foi eliminado da Libertadores da América nas quartas de finais, que é um marco muito bom, mas que o time eh, mostrava que poderia lutar melhor.
E no Campeonato Brasileiro do ano seguinte ao seu título, ainda lutou contra o rebaixamento. Então era algo que era evidente que o time não estava entregando os resultados que tinha a capacidade de entregar. Estava entregando menos do que deveria. Foi aí que, no mesmo ano de 1989, 50 conselheiros da oposição do time se reuniram e fundaram o primeiro movimento que iniciaria a luta pela democratização do Esporte Clube Bahia, o movimento de renovação do Bahia, pois eles sabiam que existia a necessidade de profissionalizar o clube e profissionalizar a dirigência do time, marcando assim o início pela luta democrática do tricolor. Uma luta que foi bastante difícil, segundo Mendes Júnior, e que durou mais de 20 anos para finalmente se concretizar. Insatisfeitos com os caminhos que o time estava tomando, em 1993 surgiu o movimento Maracajá Devolva o Meu Bahia, que era o presidente do time na época. E foi um manifesto lançado publicamente no jornal à tarde, e a partir disso surgiu-se uma campanha para a adesivação de automóveis que buscava tentar alertar o Conselho Deliberativo, que era omisso, a que eles começassem a perceber eh, a má gestão que o presidente Maracajá fazia à frente do clube. Presidente esse que adotava uma medida de afastar importantes tricolores do time apenas por se oporem a ele. Então já era um sinal de que o Maracajá ele não estava preocupado com o sucesso do time e estava mais ligando para o seu próprio ego. E foi aí que no ano de 1994, um amigo de Maracajá, chamado Francisco Pernet, assumiu ainda a presidência do time. Então, o slogan da campanha mudou de Maracajá, devolva meu Bahia, para Maracarné, devolva meu Bahia. Ali um trocadilho juntando o nome dos dois indivíduos que estavam querendo acabar com o clube. E antes mesmo de cumprir o seu mandato, o Francisco Pernet ele renunciou o cargo de presidente e deixou o time lotado de dívidas, com um desempenho horrível em campo e ainda sem a confiança da sua torcida da massa tricolor, que suspeitava completamente ainda da gestão que estava à frente do clube. Foi aí que surgiu na presidência do time Antônio Piton em 1996. Ele assumiu a presidência do time e ele era um dos simpatizantes do movimento de renovação do Bahia, que foi ali o primeiro grupo a lutar pela democracia na instituição. E, além disso, ele já havia sido diretor social e patrimonial do clube e também foi idealizador do primeiro centro de treinamento do Bahia, o Fazendão. E, além disso tudo, ele também era presidente da Federação Baiana de Futebol. Mas, apesar de Piton ser o presidente que era simpatizante do movimento de renovação do Bahia, no clube ainda possuía as pernas dos outros dirigentes anteriores que estavam acabando com o clube. E com isso, Piton ele foi pressionado a mudar o seu diretor de futebol, saindo de Edmundo Pedreira Franco, indicado por ele, para colocar o Rui Ascioli, que foi um diretor de futebol indicado pelos antigos cartolas, pelos antigos canalhas que estavam dentro do clube. E isso fez com que o Bahia fosse rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro pela primeira vez no ano de 1997. Com isso, com esse rebaixamento, Piton ele foi acusado injustamente por todo mundo de ser o responsável pelo esse rebaixamento e ainda foi acusado de roubar dinheiro do clube. E com isso ele foi obrigado a renunciar do seu cargo no dia 25 de novembro do ano de 97. Abrindo aspas para Mendes Júnior, em 2014, Piton sofreu uma das mais covardes, vis e sórdidas campanhas empreendidas contra uma pessoa. Perdeu mulher, se separou dos seus amados filhos, feneceu seu escritório de arquitetura, ficou doente e foi morar de favor no abrigo de Salvador, ao lado do cemitério Jardim da Saudade. Fecha aspas. E é aí que surge Marcelo Guimarães, um dos piores dirigentes do Bahia, aquele que estragou completamente a história do clube, que deixou uma mancha, uma marca, seu nome sempre será lembrado negativamente dentro do clube. Quem nasceu, quem morreu, quem vai nascer, todo mundo, todo torcedor do Bahia será conhecedor do nome de Marcelo Guimarães, o cara que
quase fez o Sport Clube Bahia ir à falência. Marcelo Guimarães, ele era deputado estadual e era dono de empresas de segurança. E foi aí que iniciou-se a era Marcelo Guimarães, a era dos Guimarães dentro da instituição do Bahia. Como o Piton tinha renunciado ao seu cargo, Marcelo Guimarães entrou no seu lugar e cumpriu seu mandato até o ano de 2002, onde ele foi eleito novamente, eleito entre aspas, em 2002 para cumprir mais 3 anos de mandato. E uma vez que a seleção era realizada por conselheiros que nem conhecia quem era a lista de sócios do clube, por isso o entre aspas, porque foi algo mais armado ali pelo Maracajá, que era o responsável por tudo isso. E uma das medidas que foi tomada pelo Marcelo Guimarães era fundar o Bahia Sociedade Anônima. Medida essa que dividia partes do clube com o grupo Opportunity, que era um banco, e esse banco investiu 12 milhões no Sport Clube Bahia, sendo detentor de 51% das ações do time. Enquanto o presidente do Sport Clube Bahia seria definido pelo próprio clube, o diretor de futebol seria escolhido pelo Banco Opportunity. Porém, o grupo do banco descobriu que essa relação não seria muito tranquila, eh, já que vários profissionais alocados pelo banco eram constantemente boicotados. Marcado por erros, vexames, fases horríveis, Marcelo Guimarães afundou o Sport Clube Bahia em 52 milhões de dívidas, um mandato com erros e vexames. E em 2005, prestes a ser rebaixado para a Série C, ele renunciou do cargo, mas por incrível que pareça, não estava encerrada a era dos Guimarães no clube. Em julho de 2005, assumiu ao clube o tampão Petrônio Barradas, que também já fora indicado anteriormente por Maracajá. Então, o dedo de Maracajá, mesmo depois de muitos anos, ainda permanecia dentro do Bahia. E após cumprir o seu mandato de tampão, o próprio Petrônio Barradas concorreu de novo à eleição, novamente entre aspas, com candidatos da oposição, o Fernando Jorge Carneiro. Mas, obviamente, o Petrônio foi escolhido para dirigir o clube no dia 7 de novembro de 2005. Em oposição a isso, o Movimento Unidade Tricolor tinha divulgado uma lista de que os 323 conselheiros que dos 323 conselheiros que estavam presentes no clube, 100 eram familiares, sócios e amigos de Marcelo Guimarães e 50 eram funcionários do clube, filhos ou afiliados de Maracajá. Então, o conselho do time, ele era composto pelos esses dois canalhas que estavam tentando acabar com a história do time. E em 2006, quando o Bahia estava na terceira divisão e sem perspectiva nenhuma de subir para a Série B+, e com a dívida incrível de 48 milhões de reais, o banco e o time romperam a sua parceria e ainda no acordo ficou-se uma dívida com o banco de 4 milhões e 566 mil reais. Valor esse que deveria ser pago em 10% com o valor das vendas dos atletas no ano de 2006 e 2007, com 20% em 2008 e 30% a partir de 2009 até o dia 10 de fevereiro de 2023, ou seja, ali quase 20 anos, mais ou menos 14 anos de duração, essa dívida perpetuaria pela história do time. Então, o Bahia ficaria 14 anos devendo ao Grupo Opportunity. Então, no dia 7 de junho de 2008, foi fundado o Grupo de Sócios da Revolução Tricolor, com o slogan Associar para Mudar, que tinha como objetivo incentivar o torcedor a se associar para fazer mudanças estruturais que o clube precisava. E uma das primeiras ações desse novo grupo foi elaborar uma proposta de um novo estatuto para o time, em que os principais pontos eram as eleições diretas, o Conselho Deliberativo e Fiscal proporcionais integrados por situações de oposição e a redução da carência para o sócio votar, além da redução mínima da idade de 18 para 16 anos para torcedores poderem votar. E em 2008, voltaria novamente à presidência do clube Marcelo Guimarães, mas não o próprio Marcelo Guimarães, e sim o seu filho com o mesmo nome, Marcelo Guimarães Filho, que venceu a eleição com 193 votos a favor, enquanto a sua oposição, Fernando Jorge, teve apenas 7 votos, e outro opositor, o Rui Cordeiro, teve apenas um voto. E em 2011, Marcelo Guimarães Filho novamente se candidatou e alcançou a sua reeleição, mas isso só foi possível porque antes da eleição ele fez uma limpeza dentro do time e expulsou 58 nomes do Conselho Deliberativo.
Entre esses 58, o sócio remido Jorge Maia, ou seja, foi uma eleição feita completamente de forma ilegal e fraudulenta. Com isso, no dia 26 de novembro, os sócios integrantes da Revolução Tricolor, da Associação Bahia Livre e do Movimento Unidade Tricolor protocolaram na sede de Praia uma petição solicitando esclarecimentos sobre a composição do Conselho Deliberativo das eleições do Esporte Clube Bahia. E caso estas não fossem atendidas, o último recurso seria aí em vias judiciais. Antes a essas irregularidades, o sócio Jorge Maia, que foi desligado do conselho, no dia 6 de dezembro de 2011, entrou na justiça com uma ação peticionada pelo advogado Pedro Barach, Pedro Baraques. O juiz Paulo Albiani decretou a intervenção do clube, designando como interventor o advogado Carlos Hatz. Contudo, aproveitando do plantão judiciário, o atual presidente conseguiu uma liminar que manteria a eleição no dia 7 de dezembro, tendo sido eleito para o triênio de 2012 e 2014. Porém, o processo do Jorge Maia continuava vigente e no dia 13 de março de 2012, o juiz Paulo Abiani decretou uma nova intervenção no clube. Na reinauguração da Fonte Nova, no jogo inaugural, o Bahia foi derrotado pelo rival Vitória por 5-1 no dia 28 de abril. Perdeu novamente por 2-1 no dia, além de perder novamente por 7-3 no dia 7 de abril, na final do Campeonato Baiano. E as finais, as goleadas, na verdade, alertaram toda a torcida sobre a importância pela luta democrática no clube. E, como citado anteriormente, né, muito torcedor agradece as goleadas porque foi um ponto de partida, um abrir de olhos, um divisor de águas na história do clube. Tais protestos eles continuavam, inclusive pelas embaixadas tricolores em todo o país. Por convocação do publicitário Sidônio Palmeira, os grupos Revolução Tricolor, Bahia Livre e Unidade Tricolor apoiaram o movimento do Bahia da Torcida, que foi lançado no dia 17 de maio, nas arquibancadas da Arena Fonte Nova e contou com 7.000 tricolores presentes. Marcelo Guimarães Filho contratou o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, que havia atuado em vários casos da política partidária do país, mas começou a ter derrotas sucessivas na justiça. Primeiramente, foi descartada a hipótese de suspeição do juiz Paulo Abani. Depois, foi recusado o pedido por Carlos Hatz ser substituído como interventor, culminando com o Tribunal de Justiça da Bahia revertendo a decisão da anulação da intervenção. Então, no dia 9 de julho de 2013, a desembargadora Lisbeth, junto com seus pares, manteve a intervenção no tricolor de aço, a destituição do presidente, bem como de todos os membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. Com isso, a Assembleia para a mudança do Estatuto foi marcada para o dia 17 de agosto de 2013, tendo 97,5% dos antigos sócios e 99,2% dos novos sócios, e todos esses votaram a favor do novo Estatuto. Depois de anos administrado pela família Guimarães e por Paulo Maracajá, o Bahia voltou a ser do seu torcedor, o Bahia da torcida. As principais mudanças presentes no Estatuto foi a ficha limpa, onde ninguém poderia ser candidato à presidência ou cargo do conselho se possuísse condenação judicial, a eleição direta, ou seja, os sócios elegeriam diretamente o presidente, que teria de se dedicar integralmente ao cargo e teria salário estipulado pelo Conselho Deliberativo, além da redução do conselho de 300 para apenas 100 componentes. E sua eleição seria proporcional aos votos recebidos por cada chapa. Além da maioridade eleitoral, ou seja, a idade mínima conseguiu ser diminuída de 18 para 16 anos, e também o mandato tampão, ou seja, o presidente eleito durante a intervenção comandaria o clube até o mês de dezembro de 2014 e não poderia se reeleger. E nessa primeira gestão, pós a modernização do Bahia, já era muito notório uma evolução. Em campo, o Bahia conseguiu voltar a ser campeão baiano em 2014, no profissional e em todas as categorias de base, sub-20, sub-18 e sub-16. Também o clube conseguiu se manter na primeira divisão no primeiro ano. Conseguiu se manter na primeira divisão em 2013, primeiro ano da democratização, porém acabou caindo no ano seguinte, 2014, e mesmo assim o time conseguiu o título de certificado de clube formador, onde poderia credenciar os seus jovens para jogar no time profissional. Nessa gestão também foi implementado um portal de transparência no site, onde passava a exibir publicações mensais com balancetes, organogramas, listas de funcionários, orçamentos, atas de reunião do Conselho Deliberativo, lista de sócios e estatutos. E além disso, também foi criado um plano de cargos e salários que não existia ainda no clube. E aí que começa a gestão Marcelo Santana.
a segunda gestão pós-profissionalização da equipe do Bahia, gerenciada por Marcelo Santana de 2015 a 2017, e ficou marcada pela recuperação da dignidade e credibilidade do time, que voltou a honrar com seus compromissos financeiros e conseguindo todas as certidões negativas. E o clube também conseguiu renegociar dívidas com bancos, alongando e melhorando os juros, e pagou mais de 75 milhões de dívidas de gestões passadas, como as gestões de Marcelo Guimarães. Também o time conseguiu pagar 19 milhões, dessas 75 milhões de dívida, 19 milhões foram destinados a acordos trabalhistas. Também o time recebeu de volta a posse da cidade tricolor, que na época era no Fazendão, mas ainda não era proprietário do terreno, porque era necessário ainda pagar alguns impostos que eram devidos à cidade de Lauro de Freitas, já que o CT ficava no bairro da Itinga. Mas com a posse da cidade tricolor, já podia planejar as suas reformas. Em campo, o time voltou para a Série A em 2016 e ainda ganhou a Copa do Nordeste em 2017 contra o seu maior rival regional, fora o Bavi, o Sport. E aí que começa a era Guilherme Belintani, a melhor era da história do Bahia. O responsável pelo que o time é hoje, por ter alcançado grandes conquistas em 2025. O Guilherme Belintani foi o principal responsável por entregar novamente a identidade do Esporte Clube Bahia ao seu torcedor. Sob a regência do Guilherme Belintani, o Bahia criou a sua marca própria de uniformes, a marca Esquadrão, o que incentivou o time a alavancar desenfreadamente em questões econômicas, além de ter lançado sua primeira loja física na Arena Fonte Nova e um catálogo virtual onde os torcedores poderiam adquirir os uniformes de maneira online. Ainda sob a gestão do Guilherme Belintani, em janeiro de 2020, o clube inaugurou seu novo CT de treinamento, o CT Evaristo de Macedo, levando o nome de um ídolo do esquadrão, que foi o responsável por conduzir o time, como já foi falado anteriormente, ao título de 88, o bicampeonato brasileiro. E no dia 6 de agosto de 2021, foi aprovada uma lei no Brasil, de número 14.193, e essa lei permitia que os times se tornassem sociedades anônimas do futebol. E a partir de então, seja pela transformação do clube ou pela cisão do departamento de futebol do clube, ou pessoa jurídica original, ou ainda pela transferência do seu patrimônio relacionado à atividade de futebol. Então, os times agora poderiam criar uma espécie de clube empresa e poderia receber o investimento por fora. E é aí que começa a era do Grupo City no Bahia, que foi intermediada pelo presidente Guilherme Belintani. Ou seja, é por isso que a história que o Bahia alcançou, o patamar que o Bahia alcançou hoje em 2025, é completamente responsável pelo nome de Guilherme Belintani, que foi a principal pessoa que intermediou os contatos entre Grupo City e Esporte Clube Bahia. E foi em setembro de 2021 que o Bahia demonstrou interesse em conversar com o Grupo City, com sua primeira reunião marcada para novembro. Ainda que o City não tivesse tido interesse de primeira, a transparência e a profissionalização do clube decidiu com que o grupo continuasse com as conversas. Ou seja, o processo de democratização do Bahia, que começou em 2013 ou antes, em 89, porém uma arrancada maior em 2013 com a participação ampla de sua torcida, possibilitou essa negociação com o maior grupo de futebol do mundo, devido ao clube estar ali com a sua gestão profissional, com a dívida controlada e também a transparência e a governança bem definidas. E é aí que entra novamente o Revolução Tricolor, que queria ler mais ou menos como funcionava essa negociação, como funcionava esse contrato entre Grupo City e Esporte Clube Bahia. E, obviamente, o presidente Guilherme Belintani disponibilizou amplamente esse contrato, fazendo com a possibilidade dos sócios terem conhecimento do que estava sendo proposto, o que ia mudar no time, o que não ia mudar, e todas as atribuições que seriam ofertadas ao Grupo City. E então, no dia 3 de dezembro de 2022, ocorreu a Assembleia Geral, que foi votada pelos sócios e, com 98,6% dos votos válidos, os sócios votaram a favor da venda
de atribuição do Bahia SAF para o Grupo City, ficando o Grupo City com 90% das ações do Bahia e ainda permanecendo o Bahia com 10% para a associação. No acordo, o City prometia investir R$ 1 bilhão no time, 500 milhões para a compra de jogadores, 300 milhões para pagamento de dívidas e 200 milhões para a infraestrutura, sendo esse investimento não obrigatório, mas que hoje o Bahia já está construindo no seu novo CT, o City Football Group Academy Bahia, que faz parte deste orçamento de infraestrutura. E é assim que chegamos ao fim do nosso episódio Esporte Clube Bahia, tratando aí de toda a história do Esporte Clube Bahia, desde o seu nascimento até o seu breve declínio, a sua ascensão novamente, até os tempos atuais. O Bahia que começou com a cunha nascido para vencer e nasceu vencendo. Primeiro campeão, sendo campeão logo no seu ano de fundamento, de fundação, além do torneio início, que era mais amistoso, também o Campeonato Baiano, que já era profissional, e o time conseguiu este marco de conquistar o seu título no primeiro ano de fundação. E hoje você conheceu um pouco mais da história do Esquadrão de Aço, do Tricolor de Aço, do Bahia, como preferir chamar. E é isso. Muito obrigado a todos pela audiência e nos vemos em um próximo episódio.